Puxando o que o Segredo falou da propaganda, sou eu amanhã, a Venezuela, o que a gente já viu, a Argentina, o que a gente está vendo, e o Chile, o que a gente vai ver, provavelmente, né? Se essa Constituição, de fato, que foi aprovada pela Assembleia Constituinte do Chile, for aprovada pela população, que, pessoalmente, eu acho muito difícil pelos erros, de fato, que essa Constituição traz. A Constituição chilena, a proposta tem uma série de problemas que vão dar, como a deputada estava falando, um certo até totalitarismo, de um lado, tendências até separatistas, né? Um excesso de regionalismo no Chile, com certeza, traria problemas, mas até problemas jurídicos. Eu, como professor, tenho que salientar esse ponto, a existência de um sistema jurídico judiciário paralelo, por exemplo, para as comunidades indígenas. A essência de um Estado é ter uma lei só que vale para todo mundo. Todo mundo é igual perante a lei, independentemente da sua extração social, da sua etnia, da sua raça, etc. Criar sistemas jurídicos paralelos é o começo do fim, porque aí você cria também sectarismo e você pode criar também leis diferentes, pode criar também situações onde, por exemplo, um crime pode ser para um sistema e não para o outro, por exemplo. Aqui na Europa a gente está vendo, por exemplo, fazendo um paralelo com aquilo que se tenta fazer com o sistema até muçulmano, né, islâmico, em alguns casos. O Macron fala isso, chama isso de separatismo islâmico, né, na França. O presidente francês, que não é exatamente um perigoso totalitário de direita, né? Então, de fato, a Constituição chilena tem uma série de problemas e, eu acho que mais grave no Chile, pode acabar com o milagre econômico chileno. Agora, os eleitores, as eleições foram realizadas recentemente, né? Faz pouco tempo, relativamente. Eles não sabiam que isso ia acontecer, porque já estão insatisfeitos, né? Bom, de fato, quem votou foi muita pouca gente, né? Essa é uma Chile, característica. Foi muita pouca gente. Não é obrigatório Colômbia votar no também. Chile. Colômbia também. Exatamente. Mesma coisa. Então temos um problema que vai além da abstenção. A maioria da população se absteve. Então isso é até um sinal pra gente aqui no Brasil, né? Votar branco ou nulo não ajuda, piora a situação, muitas vezes, porque acaba a resistência contra os excessos do outro lado. Então muita pouca gente votou. Quem ganhou foram os extremistas, que vão sempre ir regimentados para as urnas, então é mais fácil que eles acabem. O Chile foi em março, né? Exatamente. 2022. Então, mas agora o atual presidente do Chile, que é de extrema esquerda, que foi até uma surpresa a sua vitória eleitoral por alguns aspectos, ele se encontra numa encruzilha, porque se ele gostaria que essa Constituição fosse aprovada por uma questão ideológica, ele sabe que essa Constituição tem problemas e poderia criar problemas para o seu governo. Mas se a Constituição for rejeitada pela população, ele tem um problema político muito maior. Porque o que ele vai fazer? Vai demandar, vai convocar uma nova Assembleia Constituinte, mas aí é um desgaste para ele. Claro. Volta a Constituição do Pinochet, que era o ditador. Então ele também não sabe bem o que fazer. Nesse meio termo, o Chile está numa crise econômica terrível, porque estamos vendo uma desvalorização do peso chileno e também uma inflação muito mais forte do que temos, por exemplo, aqui no Brasil, especialmente nos alimentos. E então o Chile também está numa situação bastante caótica e não se sabe onde isso vai levar. Lembrando que são poucos meses que o Boric está no poder. Então se encontra, de fato, em muito maus bocados nesse momento.